Oi, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sei que tá complicado esse negócio, mas pra gente também tá. Então vai todo mundo se adaptar até a aula online. Quero que vocês deem uma pausa aí no vídeo e corram buscar a apostila de vocês pra gente continuar falando de ciclo biogeoquímico. A gente já falou do ciclo da água, do ciclo do carbono, do ciclo do oxigênio. Falta um outro ciclo muito importante que é o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio, ele fica normalmente em forma de gás espalhado pela atmosfera, na forma de N2. A gente precisa muito do nitrogênio porque é ele que forma as proteínas e aminoácidos tão necessários para a vida, vegetal ou animal. Todo mundo precisa dessa substância. Mas se ele fica na forma de gás, ele é muito estável. Ele não muda, ele não interage com ninguém, igual acontecia com a água, com o hidrogênio, com o carbono, que vão se ligando. É muito difícil isso acontecer, então ele precisa de uma certa ajuda. De que forma isso acontece? Tem aí na apostila, mas eu desenhei aqui pra gente conseguir visualizar melhor. O nitrogênio, na forma de N2, tá aqui no ar todo. E quando chove, olha a minha nuvenzinha aqui chovendo, ele acaba indo para a terra. Ele acaba, né, assim como ele precisa do ciclo da água, né, para ajudá-lo, e ele vai para o solo. No solo existem algumas bactérias nitrificantes que vão decompor esse nitrogênio na forma de N2 em amônia ou então na forma de nitrato, né, de íons de nitrato. Esses íons de nitrato, essa amônia, ele vai ser também decomposto pelas bactérias fixadoras. E essa forma que vai estar aqui, essas bactérias que vão fornecer, principalmente para os vegetais, o nitrogênio na forma necessária para a absorção. E a gente vai, né, que tem o meu desenho super fofo, ele vai se alimentar, a gente vai se alimentar e vai absorver esse nitrogênio também no nosso organismo. E de que forma esse nitrogênio volta para a natureza, para continuar o ciclo? Através das bactérias decompositoras, que vão decompor todos aqueles seres vivos, né? A gente já viu isso. E através depois das bactérias desnitrificantes, que vão o quê? Que vão fazer com que o nitrogênio que foi decomposto pelas bactérias decompositoras volte a ser N2 e volte para a atmosfera. E esse é o ciclo do nitrogênio. Ele é muito, muito importante mesmo, principalmente para a nutrição, seja das plantas, seja dos animais. Aí a gente tem um outro problema que é, nem sempre esse nitrogênio está no solo para ser absorvido e virar aminoácido. Por quê? A chuva, ela lixivia, ela lava o solo e nisso o nitrogênio vai embora. A erosão, o vento, todas essas ações naturais vão fazendo com que esse nitrogênio vá embora e se perca por aí. Por isso que na agricultura a gente usa uma substância chamada NPK. Vou anotar aqui, ó. NPK. É um tipo de fertilizante. Esse fertilizante é composto por N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio. 3 substâncias extremamente importantes na formação dos aminoácidos para a nossa nutrição. Agora, como a gente já terminou de ver todos os ciclos e vocês viram que todos os ciclos eles são interdependentes, ou seja, um depende do outro. Ó, nitrogênio depende do ciclo da água, o carbono e o oxigênio eles são mútuos, né? A gente já falou bastante de fotossíntese e a nossa respiração também. E também precisa da água, porque se não tiver gás, a água na forma de gás, né? A gente não consegue absorver todo esse oxigênio. Então a gente viu que eles são interdependentes. E aí já dá para vocês irem lá e realizarem as atividades da apostila. Eu vou dar uma pausinha aqui e já volto para a gente começar a falar sobre trabalho. Já volto aí. Voltando, galera. Então, agora a gente vai falar de trabalho, potência e energia, no capítulo 2, da página 17. O que é energia? Depende, tem um monte de gente que tem milhões de explicações. Mas energia é uma força necessária, uma
Uma coisa que a gente tem que ter para realizar as outras coisas. A gente, para ficar bem simplesinho assim, porque a gente vai ver as definições exatas disso. A gente conhece várias fontes de energia. Energia do sol, energia eólica, energia de combustível, né? A energia do álcool, que o álcool fornece, a energia dos alimentos, a energia do petróleo, a gente conhece a energia elétrica, a gente conhece vários tipos de energia. E energia é aquilo que a gente precisa para realizar alguma coisa. No caso, a gente precisa de energia do combustível para o carro andar. A gente precisa de energia do alimento para a gente fazer tudo. Respirar, andar, estudar, pensar e tudo mais. A gente precisa da energia elétrica para estar assistindo vídeo. A gente precisa da energia eólica e solar para virar energia elétrica. A gente precisa da energia solar para que as plantas façam fotossíntese e produzam o alimento. Então, a energia é aquilo que vem, é uma força que vem a mais e que nos ajuda a realizar as atividades. Trabalho. O que é trabalho? Não é o trabalho que vocês têm que fazer aí, não. Trabalho nada mais é do que a relação da força que você coloca com o deslocamento que aquilo é realizado. Então, assim, se eu coloco o apagador aqui, eu vou ter que pôr uma força para empurrá-lo e o quanto ele desliza. E essa é a formulinha do trabalho. Trabalho, não tem bonitinho, que eu não sei fazer, é a força que eu coloco vezes multiplicado por D, que é a distância percorrida por essa força. A gente coloca trabalho, a gente diz que trabalho é calculado em joules ou newton por metro. Por quê? Porque tem a ver com a distância que é percorrida. Ou seja, para um carro se movimentar, ele precisa de uma força que seja ou a sua força que você vai empurrar, ou seja, a força do motor que vai empurrá-lo, e a distância multiplicado pela distância que ele percorreu. Isso ele está realizando um trabalho. O trabalho também ele pode ter outros nomes ou outras formas de serem representados. Na economia, ele é a atividade remunerada pode ser classificado como uma atividade remunerada, ou seja, você aplica uma força ali. Na escola, ele pode ser as atividades que vocês estão fazendo. Por quê? Porque você aplica uma força, você gasta uma energia para fazer essas coisas. Então, isso tudo é trabalho. O quanto você gastou e pôs de energia, de força, para realizar. E o quanto aquilo deslocou. No caso, como desloca aí no trabalho de vocês, vocês realizaram ou não as atividades. Entenderam? Força é toda ação capaz de mudar o estado de movimento ou de repouso de um corpo. Ou seja, se você está lá parado, a força é zero, então não tem força. Ela é nula, então também não tem trabalho. Se você ficar deitado dormindo o dia inteiro, você não vai realizar o seu trabalho. Porque você aplicou uma força inexistente, uma força zero, uma força nula. Da mesma forma que se o carro ficar parado na garagem, ele não vai ter força nenhuma. Ele vai ter uma força zero. Então o trabalho dele também vai ser zero. Faz algum sentido isso aí pra vocês? Então o trabalho realizado é quando uma força aplicada sobre um corpo provoca o seu deslocamento. Quando a gente faz aquela força para ir para frente, para correr, para se movimentar, tudo isso é trabalho. A gente põe uma força para que o movimento continue. E há um deslocamento, né? Ó, eu desloquei a minha mão, então eu pus uma força na minha mão para que ela fosse. Isso também é trabalho. Se para